15 minutos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nessa fase de adaptações, as nossas aulas agora vão ser presenciais, mas online. Então, o que eu estou fazendo para facilitar o ensino? Eu vou gravar pequenos vídeos de 15 minutos com o PowerPoint que vocês devem estar vendo na tela de vocês, explicando exatamente a matéria. E qual foi a estratégia que eu adotei para essa primeira aula? Nosso último encontro foi há 2 semanas atrás e falamos de casamento. Começamos a falar de casamento. Então eu queria retomar esse assunto, eu queria revisar os pontos de casamento, eu queria mostrar para você os slides da aula que foi dada em sala de aula e discutindo ponto a ponto. E mais adiante um pouco hoje, fechando em impedimentos matrimoniais. No último slide, a gente vai ter a próxima aula. Eu já queria que vocês adiantassem o estudo da próxima aula. E se a próxima aula for online, se for através do Moodle, a gente já está preparado para ela. O ideal é que vocês estudem e tragam as perguntas. Agora, eu deixei lá no Moodle um chat para conversa e um fórum para questões. Se houver qualquer pergunta, qualquer dúvida e você não estiver comigo online para perguntar, você pode enviar, por favor, através do Moodle. Eu vou tentar responder a todas as perguntas que forem formuladas. Se eu não souber a resposta, é óbvio, aquilo que eu falo em sala de aula, vamos todos pesquisar a resposta. Não muda absolutamente nada. Estou marcando aula através do Moodle com o BBB, o programa de aula online, para o período da nossa aula, às 18h30, e aí vamos até onde der para ir. E vou fazer isso todos os dias. Então, fique atento, entre no Moodle. Você pode também falar comigo através de e-mail e eu devo abrir grupo de WhatsApp para qualquer emergência também. Tá certo? Então, vamos continuar. Primeiro eu quero agradecer vocês por me permitir entrar na casa de vocês e queria convidá-los a entrar na minha bagunça. Esse aqui é meu escritório de trabalho em casa, vocês já viram que é uma zona. Mas eu me entendo na minha bagunça, né? Eu estou aqui embaixo com o meu Instagram, tem sempre assuntos lá que tratam de direito das famílias e sucessões, então é bom irem lá para tirar algumas dúvidas. Tenho falado muito como é que fica a questão de alimentos e guarda e convivência agora com o Covid-19. Aqui é um e-mail que não é institucional, a nossa comunicação é feita através do e-mail institucional. Se houver algum problema com o e-mail institucional, você me procura pelos outros canais e eu estou te dando mais um canal para me encontrar. Tá certo? Tá ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Eu mantenho aqui o conceito de casamento do Silvio Rodrigues, mas é importante a gente destacar que esse conceito está um pouco atrasado e eu vou explicar o motivo. Então o que diz ele? É um contrato de direito de família. Então, por ser um contrato de direito de família, você já vê que é um contrato diferente do contrato normal, né? Que tem por fim promover a união do homem e da mulher. E aqui ele está atrasado, porque temos que remover as palavras homem e mulher e botar entre duas pessoas, né? Então, promover a união entre duas pessoas de conformidade com a lei. O casamento prevê uma formalidade, uma solenidade. E continuando, a fim de regularem suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência. Essa questão de regular as relações sociais, cuidar da prole comum e se prestar mútua assistência, isso está dentro dos deveres e direitos dos cônjuges para com si e para com seus filhos. Nós veremos daqui a 2 aulas, se não me falha a memória. Tá certo? No próximo slide, qual é a característica, qual é a natureza jurídica do casamento? O casamento é um ato jurídico solene e formal. Vocês lembram na aula que eu li o artigo 1535? Vou voltar a ler ele hoje um pouquinho mais adiante. E esse ato jurídico e formal gera, para aqueles que declaram a vontade de viver junto, direitos e deveres, e nós vimos no slide anterior alguns deles, que são fixados pela lei. Tá bom, mas esses direitos e deveres trazem enorme repercussão social.
E em razão disso, na sua grande maioria, as regras são de ordem pública, cogente. Não se permite modificação pela simples vontade das partes. Por exemplo, eu não posso fazer um pacto antenupcial, um pacto antes do casamento, dizendo que eu abro mão da pensão alimentícia. Por que não? Porque nós vimos na aula que tratamos do direito das famílias que um dos princípios é o direito de não ser renunciado. Então eu não posso renunciar a direito a alimentos. Eu posso deixar de exercer o direito a alimentos. Eu não posso, quando me casei com a minha mulher, já prever que não vai ter pensão para nenhum dos dois. Eu não sei quais são as necessidades vindouras. Então, estas questões, por exemplo, não são permitidas às partes decidirem. A lei impõe. Com relação à natureza jurídica, eu trouxe também, falei na questão das controvérsias. A primeira questão, no que concerne a controvérsia e a natureza jurídica, é que o casamento era religioso. O casamento era só religioso. Era celebrado pela igreja, eram acordos de família que visavam o dinheiro, ou a propriedade, ou o poder. E aí, quando houve a ruptura do Estado com a igreja, e a ruptura do Estado com a igreja aconteceu em 1789 com a Revolução Francesa, quando ali se rompeu o Estado e a igreja, o Estado avocou para ele o direito de praticar alguns atos que eram exclusivos da igreja. Por exemplo, o registro de nascimento, o registro de óbito e o casamento, entre outros. Até o século XVIII, o registro de nascimento era feito pela certidão de batismo das pessoas. O registro de óbito que as pessoas só podiam ser enterradas em solo sagrado, então quem controlava era a igreja. E o registro de casamento, porque o casamento era religioso. Então, passada essa parte do casamento estritamente religioso, a gente pensa então numa relação puramente contratual. E essa visão de que o casamento era o contrato, ela veio no século XVIII. Mas um ponto a gente tem que trazer em discussão. O casamento é um contrato, sim. O casamento é um contrato porque traz a declaração, a união de duas vontades. Mas eu posso desfazer um casamento como desfaço um contrato de locação? Eu posso desfazer o casamento como desfaço um contrato de compra e venda? Pela simples declaração de vontade das partes? Não. Então, se eu não posso desfazer o casamento pela simples declaração de vontade das partes, eu tenho que apresentar ela a um terceiro, e quem é esse terceiro que há de ratificar essa dissolução do casamento? É o Estado. Então, já percebemos que o casamento não é só um contrato. E aí, em contraponto a esta visão de que o casamento é um contrato, surgiu a visão de que o casamento era uma instituição. Tá, mas o que é uma instituição? É um conjunto de regras impostas pelo Estado e que as pessoas aderem. Tá bom, é um conjunto de regras impostas pelo Estado e as pessoas aderem. Mas eu sou obrigado a aderir? Não. Eu só vou aderir se eu tiver vontade. E a vontade é a característica básica das relações contratuais. Então, o casamento não é só uma instituição. Ele não é só um contrato, como nós já vimos, mas também não é só uma instituição. Modernamente se fala que casamento é um ato complexo. Por que um ato complexo ou misto? Porque ele tem o elemento de declaração de vontade, o elemento volitivo, o elemento contratual, e ele tem o elemento institucional, regras impostas pelo Estado. É importante destacar que a simples declaração de vontade das partes não é suficiente para declarar o casamento. Como eu falei, o casamento é um ato solene e formal. Ato solene é aquele que precisa de forma. E aqui a gente está dizendo, a gente vai trazer para vocês o exemplo da forma. Prestem atenção na redação do artigo 1535. Eu já coloquei ela no slide aqui para facilitar para vocês o acompanhamento, para não precisar de ir lá no código dar uma olhada. Vou tentar fazer isso em todas as aulas para facilitar bastante para vocês, tá? Então vamos lá. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, reserve essa informação para a próxima aula, casamento por procuração, juntamente com as testemunhas. Então tem que estar as partes, as testemunhas e o oficial do registro. O presidente do ato, ouvida aos nubentes. Então os nubentes têm que declarar a sua vontade.
Ouvida os nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, a declaração de vontade tem que ser sem mácula, ela tem que ser livre, ela tem que ser espontânea, ela não pode ser causada em razão de uma pressão, um medo, uma coação. Tem que ser livre e espontânea. Então, que pretende se casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nesses termos. Pois é, o Código Civil traz uma frase que o celebrante há de ler sempre ao final do casamento para declarar o casamento. Em geral, ele fala aquelas coisas bonitinhas de amor, de eterno, tem aquela brincadeira com a aliança que faz o infinito, essas bobagens todas que são antecipam a formalização do ato só para dar uma animada no pessoal que está casando. Mas, de qualquer forma, voltando aqui, há de ser dito esta frase. E essa frase não é dita à toa, seja pelo seu líder religioso ou pelo seu juiz de paz. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receber tipo marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. O que eu quero dizer para vocês com relação a isso é: percebam a formalidade. E agora, brincando, percebam que qualquer casamento pode durar 2 minutos. Todo o resto é encheção de linguiça, porque o celebrante só pergunta: é por livre e espontânea vontade que vocês querem se casar? Eles respondem sim, na presença de 2 testemunhas, e está casado. Certo? Alguma dúvida? Vamos prosseguir? Aqui esse último parágrafo do slide eu já falei para vocês, né? Como tem um caráter institucional também, tem regras que não podem ser mudadas. Eu dei como exemplo a renúncia aos alimentos, mas todos os efeitos do casamento se operam de forma automática. Eu vou parar o vídeo agora e volto nesse slide no próximo vídeo.